Quer desconto para entrar na faculdade? Acesse querobolsa.com.br. Olá, pessoal, bem-vindos ao quadro. Vocês já aprenderam ao longo do curso de Química o que são ácidos e o que são bases, e vocês viram duas definições. Segundo Arrhenius, um ácido é qualquer substância que, ao ser dissociada, libera o próton H+. Então, o cloreto de hidrogênio, por exemplo, é um ácido segundo Arrhenius. Por quê? Porque essa molécula se dissocia e libera o íon H+, o próton H+. E para o Arrhenius, uma base é qualquer molécula que se dissocia e libera o OH-. Então, o hidróxido de sódio para o Arrhenius é uma base porque, ao se dissociar, libera o OH-. Essa aqui é a definição do Arrhenius, mas vocês também conhecem uma outra definição, a definição de dois cientistas, do Bronsted e do Lowry. O que são ácidos e bases para esses dois cientistas? Bom, para o Bronsted e Lowry, a definição de ácidos e bases é um pouco mais abrangente. Se nós temos aqui, por exemplo, uma reação entre o ácido clorídrico e a água. O ácido clorídrico, vocês já sabem que libera o H+ e também o íon Cl-, ok? E a água atrai esse íon H+. Então, são formados os seguintes produtos: um íon positivo, o íon hidrônio, e também o íon cloreto, que é o Cl-. Na definição de Bronsted e Lowry, o cloreto de hidrogênio que cedeu o próton H+ para a água é um ácido. E a água que recebeu esse próton H+ é uma base, ou seja, quem doa o H+ para Bronsted e Lowry é um ácido e quem recebe o H+ é uma base. Considerando que essa reação é uma reação reversível, se o íon hidrônio possui um H+ extra na sua molécula, ele é capaz de doar esse H+. Então, para Bronsted e Lowry, o íon hidrônio é um ácido. E o íon cloreto, ele não é capaz de receber um H+? Então, neste caso, ele é uma base. Só que aqui nós temos o HCl como um ácido forte e o íon hidrônio como um ácido fraco. A água é uma base forte e o Cl- é uma base fraca. Por isso que essa reação química está deslocada para a direita, porque as reações se deslocam no sentido da formação de ácidos e bases mais fracos. Então, vamos ficar aqui com a definição de Bronsted e Lowry para ácidos e bases. E, pensando nessa definição, nós vamos entender por que a função ácido carboxílico é considerada um ácido. E ela já carrega isso no próprio nome, ok? Bom, relembrando, o ácido carboxílico é a função que possui a carboxila. Carboxila é essa parte aqui da molécula, esse carbono ligado a dois átomos de oxigênio e um átomo de hidrogênio, o famoso COOH. Os ácidos carboxílicos apresentam o caráter ácido porque é possível ionizar a carboxila. Como acontece essa ionização? Ocorre a quebra da ligação covalente que existe entre o átomo de oxigênio e o átomo de hidrogênio da carboxila. Por causa dessa quebra, que é uma quebra desigual, já que o oxigênio é mais eletronegativo, é liberado o próton H+, e o que sobra da molécula fica carregado negativamente. Então, nós vamos ver aqui na carboxila a formação de um polo negativo. Negativo aqui no oxigênio, já que ele ficou com o elétron que pertencia ao hidrogênio. Se o ácido carboxílico, ao ser ionizado, liberou o próton H+,
Segundo Bronsted e Lowry, eles têm um caráter ácido. Então, vocês estão vendo que é possível explicar o caráter ácido em química orgânica usando a definição de Bronsted e Lowry. E é isso que nós vamos ver para as próximas aulas. E continuando aqui, ocorre neste íon que é negativo o processo de ressonância, o fenômeno da ressonância, já que esse oxigênio está com um elétron a mais e existe aqui também uma ligação dupla. Então, ocorre transferência de elétrons entre esses dois oxigênios. Por causa disso, esse íon, que é chamado de íon carboxilato, pode ter o polo negativo em qualquer um dos dois oxigênios, sendo que ocorre mudança da posição da ligação dupla. E no caso dos ácidos carboxílicos, eles são ácidos fracos. Nós vamos entender um pouquinho como definir a força de um ácido carboxílico na próxima aula. Nós vamos discutir principalmente a influência desse radical na força do ácido. Bom, pessoal, um abraço e até a próxima aula!